Olá, olá, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e vamos lá para mais uma aula, certo? Galerinha, hoje nós vamos começar o capítulo 15, tá? Capítulo 15, na página 35, América Latina, anos recentes. Então, se você ainda não está aí com seu livro, pegue lá o seu livro para que a gente possa conversar aí sobre esse capítulo. Gente, basicamente a gente vai começar fazendo um resumo aí sobre a história da América Latina, tá? Sobre alguns pontos que vocês estudaram lá no sétimo, no oitavo ano e que vocês provavelmente não, com certeza vão precisar no ensino médio de vocês e para as provas que com certeza vocês vão realizar, provas aí do Enem, provas de vestibular, certo? Então, galerinha, o território que a gente chama hoje, né, de América Latina ou território latino-americano, certo? Ele fica conhecido pelos europeus depois do processo das grandes navegações, né? Ou o processo que a gente chama também de expansionismo marítimo, quando Portugal, Espanha se lançaram ao mar, buscavam novas formas de chegar à Índia e tudo mais. Certo? Então, a partir desse expansionismo é que esses reinos vão encontrar, né, a América e vão ter esse primeiro contato, certo? Ali pelo século XV e tudo mais, vamos ter diversos navegadores, diversos cronistas que vão vir ao continente americano em busca de riquezas. Então, o primeiro olhar que a gente observa das potências europeias em relação à América Latina é um olhar de possibilidades de encontrar ali coisas que eles pudessem explorar, certo? Então, a América Latina hoje, a gente percebe, é um vasto continente, né, complexo, com muitas diferenças. Por isso que eu coloquei aí para vocês essa imagem representando a América Latina, onde você pode verificar os países que compõem esse território. Então, são países extremamente diferentes, que passaram por processos diferentes, processos históricos diferentes, e estão organizados também de forma diversificada, tá? Essa nomenclatura, essa denominação América, gente, ela foi inserida aí no Mapa Mundi, né, lá pelo início do século XVI. E aí o continente passou a ser explorado e passou a ser chamado dessa forma. Lembrando, né, que é uma homenagem ao Américo Vespúcio, que foi o camarada, não foi o primeiro europeu a chegar aqui, tá? O primeiro europeu a chegar aqui foi o Cristóvão Colombo, porém o Cristóvão Colombo acreditava ter chegado às Índias, que era o local que de fato eles queriam ir. Porque era assim, não sei se vocês ainda lembram dessa parte da história, né? Portugal e Espanha pretendiam aí se lançar ao mar e conseguir chegar à Índia para comprar produtos aí indianos, né, especiarias. Portugal vai ter um plano que é velejar aí pela costa africana, contornar o extremo sul da África para chegar até a Índia. Já a Espanha vai ter um outro plano, né? A ideia da Espanha seria aí velejar para o oeste, né, que uma hora eles chegariam ao leste. Então, nessa viagem, ele acaba chegando à América, só que ele acredita ser a Índia. Por isso que chama os habitantes aqui, né, de índios. Só que, na verdade, ele estava num novo continente, mas um continente não conhecido ainda por eles. E o Américo Vespúcio é quem vai detectar que não se tratava da Índia, sim de um novo território, de um novo continente. Então, em homenagem a ele, foi colocado o nome de América, tá? E aí começa um processo de exploração, um processo de colonização da América, né, que vai causar muitas mudanças, vai causar mudanças aí no agrupamento dos indígenas, dos nativos, vai criar uma mistura das sociedades, tá, com características diferentes. Tudo bem? Em virtude aí desses processos de colonização terem sido diversos, né? A forma com que, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil não foi a mesma forma com que a Espanha
colonizou o lado que pertencia a ela da América naquele período. Então isso vai gerar especificidades, tá? Vai gerar diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças econômicas, tá? Então, como existia muita diferença entre a América, conhecida como América do Norte e América do Sul, era necessário criar uma denominação aí para as regiões que envolviam os territórios do México, né, até o extremo sul do continente. Porque a história desse território era diferente da história, por exemplo, dos Estados Unidos. Então era preciso uma nomenclatura que criasse uma especificidade em relação aos países que a gente chama da América Latina. Então foi criada essa expressão, né? Essa expressão América Latina, ela foi empregada pela primeira vez por esse camarada aqui, ó, que eu vou botar a imagem para vocês. Esse camarada aqui, ó, o Francisco Bibão Parquin, certo? Ele era um político chileno. Em uma conferência em Paris, no ano de 1856, ele vai incluir como parte da América Latina o México e a América Central. Tá? E esse termo ele vai ser utilizado posteriormente para fazer referência à América do Sul também. Tá? Um diplomata chamado José Maria Torres Caicedo, né? Ele fez um poema, As Duas Américas, que esse poema vai ser publicado em 1856, e ele vai contrapor essas Américas, a América inglesa, né, a América que foi colonizada pelos ingleses, no caso dos Estados Unidos, que foi uma América protestante, né, que não teve tanta opressão como a América Latina, que foi extremamente oprimida pela metrópole, tá, que foi extremamente explorada. Ou seja, ele faz essa divisão entre a América do Norte, tá, e a América do Sul. Então, o conceito de América Latina ele vai ser utilizado como um marco aí, né, para a criação do chamado panlatinismo, que é o movimento que luta contra aí o imperialismo, que lutou, né, contra o imperialismo sobre as nacionalidades. Porque assim, gente, olha só, tanto o Brasil quanto o que hoje é a Argentina, Bolívia, Paraguai, Venezuela, o próprio México, eram possessões de outros territórios, possessões de outros países, como eu disse, Portugal e Espanha. Então, no momento em que esses territórios passam pelo processo de independência, por isso que a gente chama de recém-nascidos, né? Recém-emancipados, porque eles estavam livres agora. Então, vamos ter aí uma tentativa de outros países de influenciarem esses lugares. Tá? Então, é o que a gente vai compreender a partir de agora, quando a gente fala de história da América Latina, é justamente esse jogo de interesses de outros países depois do processo de independência por tentar dominar essas regiões. Então, olha só, a América Latina foi muito explorada, né, pelas metrópoles europeias. Essas metrópoles vinham para cá em busca de riquezas, queriam ampliar seu território, queriam ouro, queriam prata, né, qualquer coisa que pudesse lhe render lucro, elas queriam estar explorando. Então elas começaram essa política expansionistas, né, de alguns reinos europeus, de algumas potências europeias. Então, no primeiro momento, essa expansão, né, visava aí encontrar territórios que pudessem garantir lucros. Só que depois da descoberta da América, né, os esforços já vão ser para explorar, para dominar a terra. No caso do Brasil, por exemplo, né, o principal produto no início foi o pau-brasil. Já nas colônias da Espanha, de início eles já encontraram ouro, já encontraram prata. Foi diferente no caso do Brasil, né, onde o ouro e a prata eles só vão encontrar lá pelo século XVII, século XVIII. Então a Espanha já chega no seu território já conseguindo muitos lucros. A utilização da mão de obra escrava vai ser muito evidente nessas colônias, né, foi uma característica muito marcante na colonização da América. A questão dos povos indígenas, povos africanos que eram capturados e eram obrigados a trabalhar na questão da mão de obra escravocrata,
né, principalmente na extração de metais preciosos, na própria agricultura, no comércio, enfim. A mão de obra africana escravizada, indígena escravizada, foi muito utilizada nesse período de exploração. E tudo isso vai promover uma miscigenação cultural, vai promover uma mistura dos povos. Então, a estrutura social que vai se estabelecer na América Latina, né, na América em si, vai gerar características que vão durar até os nossos dias, gente, até a nossa sociedade, como, por exemplo, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade social e até mesmo o racismo. As raízes do racismo estão nessa utilização da mão de obra africana escravizada. O preconceito contra os indígenas está enraizado nessas questões, certo? Então a escravidão aí na América Latina, ela foi o que sustentou toda a exploração. Sustentou, por exemplo, também o chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial era aí, né, eram medidas que a metrópole acabava impondo à colônia, onde a colônia só podia comercializar com a sua metrópole, não podia vender para outros países. E esse fato da colônia só poder comercializar com a sua metrópole vai fazer com que só a metrópole venha a lucrar. O mercado totalmente voltado para a questão de render lucros para a metrópole. Antes de optarem pela escravidão dos próprios africanos, gente, a gente não pode esquecer que ocorreu a escravização dos indígenas, né? Os indígenas que conseguiram sobreviver ao primeiro contato vão ser explorados. Muitos vão, inclusive, morrer, né, por doenças aí trazidas pelos europeus, que eles não tinham anticorpos. E aí passa por um processo de irem descobrindo riquezas como o ouro, a prata, e aí vão querer começar a escravizar os indígenas. Os indígenas que não aceitam esse processo de escravidão, eles vão ser massacrados, suas etnias vão ser dizimadas. Os que sobrevivem e que não conseguem fugir, esses sim vão ser escravizados. Então é importante a gente entender que o processo histórico da América Latina, né, da nossa América, ele está enraizado, gente, com assassinatos, com violência, com exploração. Tá? A gente não pode esquecer também que em algumas colônias a escravização indígena ela foi mais forte do que a africana. Em outras, como no caso do Brasil, eles davam prioridade para a escravidão africana porque gerava dinheiro, gerava mais lucro para a coroa portuguesa, certo? Então, gente, depois de todo esse resumão aí, né, da colonização da América Latina, passamos por um processo de emancipação política, ou seja, um processo de independência. Basicamente, o processo de independência aí, dessas colônias ocorre durante o século XIX, né? Então, a partir do momento que elas ficam independentes, agora elas são livres. Nem tanto, gente, nem tanto, né? Porque esses recém-países, né, recém-nacionalidades, eles vão passar a depender economicamente de outros países. Então, muitas das colônias vão permanecer, mesmo depois da independência, dependentes economicamente das suas antigas metrópoles. Outros, né, vão depender de outros países. Se a gente for falar do exemplo do Brasil, né, do nosso país, para o Brasil conseguir ficar independente, ele teve que pagar uma indenização aí de 3 milhões de libras esterlinas para Portugal, que, segundo alguns historiadores, na verdade, era uma dívida da Inglaterra, né? O Brasil teria assumido, na verdade, Portugal devia essa quantia para a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pagar essa quantia e depois o Brasil ficou devendo para a Inglaterra. E aí se você lembra lá do que nós estudamos no 8º ano, ocorreram sucessivos acordos entre a Inglaterra e o Brasil. Teve o período aí, por exemplo, em que a Inglaterra mandava para o Brasil todas as bugigangas fabricadas na indústria inglesa, certo? Então o Brasil meio que ficou independente, mas continuou dependendo da Inglaterra.
Então, esses são os novos, que a gente chama de novos protagonistas, né? Países que estavam ansiosos aí para ter uma relação de comércio com esses recém-formados países latino-americanos. A Inglaterra era o que menos se aguentava, né? A Inglaterra pretendia ampliar aí o mercado consumidor, ampliar aí as fontes de matéria-prima para a indústria dela. Então, por isso, era necessário para ela fazer acordos com esses novos países. Tá? Emprestou dinheiro para esses países a juros altos para que os países pudessem se organizar depois da independência, né? Fez campanha pelo fim do tráfico negreiro, vimos isso lá no 8º ano também. Por quê? Porque eram bonzinhos? Não, porque eles queriam aumentar o seu mercado consumidor, certo? Outro país que também vai tentar ter influência aqui na América vai ser o próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão conseguir aí a sua independência da Inglaterra em 1776, bem antes dos outros países, né, da América Latina, e vai voltar sua atenção para tentar influenciar a América Latina, né, com a ideia aí também de ampliar o território, de ampliar sua influência, suas negociações políticas. Tanto é, gente, que o primeiro país a aceitar o Brasil como independente, reconhecer o Brasil como independente, foi os Estados Unidos, né? Temos duas políticas aí, né, propostas pelo governo norte-americano que demonstram essa ideia deles de dominar esse território, que são justamente as ideias que eu botei aí as imagens para vocês. Um deles foi de 1823, né, um ano depois da independência do Brasil. O então presidente deles era o James Monroe, e ele vai lançar um conjunto aí de medidas que vai ser chamada Doutrina Monroe, que tinha o objetivo de afastar a influência das antigas metrópoles europeias e aproximar esses países aí recém-independentes, recém-formados, né, da área de influência norte-americana. O slogan dele era América para os americanos. Nessa ideia, né, os Estados Unidos teriam influência, teriam proteção, protegeriam, no caso aí, a América Latina de suas antigas metrópoles. Tempos depois, né, já mais próximo aí da gente, já entre 1901 e 1909, vocês vão lembrar desse presidente, o Roosevelt, né? Ele já vai vir com uma outra política também imperialista para cima da América Latina, dessa vez chamada de Big Stick, ou Grande Porrete, né? A ideia aí, ó, tem um texto na página 41 do livro de vocês lá embaixo, que diz assim, ó: falar manso com um garrote na mão. Isto é, os governos latino-americanos não apenas deveriam cumprir religiosamente suas obrigações financeiras, mas também fazer uma política que protegesse os interesses econômicos das empresas norte-americanas. A figura que melhor expressa aí essa ideia de dominação dos Estados Unidos é essa primeira aqui, né, onde você tem o tio Sam representando os Estados Unidos aí, né, colocando os pés por toda a extensão da América, tá? Representando aí a doutrina Monroe. O outro do lado representando aí, né, puxando os navios, ou seja, tinham que andar de conformidade com a vontade norte-americana, certo? Garotada, fica hoje para vocês exercício das páginas. Eu esqueci de botar de novo aqui, peraí que eu vou copiar aqui para vocês. Minutinho só. Se responder aqui, né? Porque não está respondendo aqui no computador, mas vamos lá. Exercícios, páginas 37, 39 e 42, certo? 37, 39 e 42. Está aqui as páginas, tá? Então, observem, façam exercício. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me procure que eu vou responder assim que possível,
certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.